Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de fazermos juntos a Léxio Divina, a leitura orante da palavra. Quero convidar você a abrir o seu coração. Estamos estudando o livro dos Juízes, já hoje entrando no capítulo 10. E é muito bom nós estarmos na presença do Senhor e sendo direcionados por Ele a partir da experiência com o livro dos Juízes, onde Ele vai falando, direcionando, onde Ele vai agindo na nossa vida para nos fazer exatamente experimentar a graça, da força, da autoridade dessa palavra que transforma e que cura a nossa caminhada, a nossa vida e principalmente nos fortalece na nossa fé. Quero convidar você a abrir o seu coração para que juntos nós supliquemos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o caderno para anotar o texto bíblico que nós iremos estudar hoje, do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Juízes, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Depois de Abimeleque surgiu Tola, filho de Fua, filho de Dodo, da tribo de Issacar, para libertar Israel. Morava em Samir, na montanha de Efraim. Foi juiz de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi enterrado em Samir. Depois dele surgiu Jair, o Galadita, que foi juiz durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam em 30 jumentos e eram donos de 30 cidades em Galaade, chamadas até hoje aldeias de Jair. Ao morrer, Jair foi enterrado em Camon. Vejam só, nós agora tocamos aqui em duas realidades importantes, dois juízes, Tola e Jair. E é importante percebermos também nessa dimensão que são tempos onde o Senhor permite o seu povo viver a paz. E esses dois juízes, eles vivem um certo anonimato. Nós não temos aí muitos detalhes, muitas coisas em relação a eles, mas demonstra que nós estamos agora tocando num tempo de estabilidade e de paz. Vejam só, 45 anos de estabilidade e de paz. Após esse governo sangrento e ilegítimo de Abimeleque, vão surgir esses dois juízes, não é? Sem guerra, sem milagres, sem realidades extraordinárias, mas que demonstram aí a estabilidade. Essa palavra ela é muito importante na nossa caminhada espiritual, estabilidade. Nós precisamos buscar uma estabilidade na nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar uma estabilidade na nossa vida moral, na conquista das virtudes. Nós precisamos buscar uma estabilidade nos nossos relacionamentos. E isso nós experimentamos na presença de Deus. Os tempos de estabilidade, especialmente aqui no livro dos Juízes, esses 45 anos, eles são tempos de paz, mas também de formação, de fidelidade, onde Deus vai trabalhando no coração do seu povo, onde Deus vai formando o povo, onde Deus vai se apresentando a esse povo no ordinário da vida, sem manifestações extraordinárias, sem grandes realizações, mas com uma presença muito eficaz, com uma presença muito direta, com uma presença muito formativa no coração e na vida do povo. Esse povo que sofreu para voltar para Deus, porque havia abandonado a Deus, havia se dado à idolatria, esse povo que precisa sim ser ali, conduzido por Deus, através de homens discretos, como Tola e como Jair. Aqui nós vamos percebendo exatamente isso. Nós devemos buscar a discrição. Se a gente for ler a doutrina espiritual de Santa Faustina Kowalska, por exemplo, ela vai ouvir de Jesus o convite de viver uma vida de escondimento.
não é? Eu que estou exposto, não é? Aqui agora, estou exposto na mídia, na TV Canção Nova, nas redes sociais. Eu constantemente busco viver uma vida de escondimento. Não me escondendo dos meus afazeres, não me escondendo das minhas responsabilidades, não me eximindo daquilo que me cabe, mas me escondendo em Deus, no coração de Jesus, ali na minha cela, na minha alma, não é? Buscando essa vida de escondimento no ordinário, no dia a dia, não é? Às vezes ali sozinho na presença do Senhor, mas vivendo esse tempo de forja, de formação, de fidelidade. Mas vamos lá. Os nomes desses dois juízes, eles são importantes. E aqui é importante perceber, o nome Tola significa verme carmesim, vermezinho de púrpura. O que isso quer dizer? Era usado para produzir esse vermezinho, né? O corante vermelho real usado nas vestes sagradas. E qual é a simbologia que está aqui nessa dimensão desse vermezinho carmesim? Desse vermezinho de púrpura, dessa simbologia do vermelho, né, dessa cor, das vestes reais e sacerdotais. Está aqui o símbolo da humildade que gera santidade. De uma vida pequena, de uma vida escondida, que vem a cor do rei, do sacerdote. É o símbolo da cruz de Cristo, dali, da humildade, da oferta de si mesmo, da oferta sacerdotal. Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, ele é ao mesmo tempo altar, ele é ao mesmo tempo vítima. Ele se oferece, ele reina pela humildade, ele reina pela entrega silenciosa. E é da mesma maneira, Tola tem uma entrega silenciosa. Ele vai ali governando o povo como juiz, resolvendo os problemas, colocando as coisas no seu devido lugar, chamando o povo para a adoração verdadeira e traz esse símbolo, né, da humildade e da entrega do Cristo lá na cruz. O sangue vermelho, né, como o carmesim, sangue vermelho como púrpura, o reinado de Cristo lá na cruz, o sacerdócio de Cristo exercido no seu sacrifício. E ele vai aqui exercer o seu governo, o seu tempo de juiz, na tribo de Issacá. Era uma tribo de trabalhadores, de diplomatas, e ele fica ali 23 anos. Então aqui está essa simbologia do Cristo na figura de Tola. Agora, Jair é aquele que ilumina, é o iluminador. Aqui também a gente vai ver no nome desse juiz o Deus que ilumina, né? O Deus que conduz, que guia. E ele reinou, ele governou, né? Não era rei, mas era juiz, durante 22 anos em Gileade. Gileade é uma montanha onde se fala de cura, onde se fala de milagre. Há remédio em Gileade, há unção em Gileade, não é? E a gente vai perceber exatamente isso. Aqui tem um detalhe, ele teve 30 filhos e os 30 filhos montavam em 30 jumentos. O jumento demonstra dignidade, realeza e estabilidade. Aqui a gente já vai perceber exatamente pelo nome e pela realidade tribal, pela realidade vinculativa dos filhos de Jair, nós vamos perceber exatamente aqui a dignidade, a realeza e a estabilidade. E Jair representa a expansão das bênçãos de Deus, né? A expansão das bênçãos de Deus, a estruturação do povo e também a ordem social depois do caos que Abimeleque havia causado. Então Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar. Deus salva pelo ordinário, no dia a dia. As coisas extraordinárias, a gente tem que vivê-las com muita intensidade, mas elas são extraordinárias. Mas a salvação, ela se dá no cotidiano, no ordinário, naquela realidade simples do nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, com uma fidelidade marcante, não é? Aquilo que parece aparentemente simples, mas que é muito eficaz. Vamos imaginar aí uma espiritualidade que todo mundo pode viver. A gente chama aqui na Canção Nova das 5 pedrinhas, né? A Eucaristia, a Santa Missa, né? Diária, e a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Palavra de Deus no cotidiano, né? A experiência profunda da penitência, do rosário,
e também toda a experiência que nós vivemos com a misericórdia, aquilo que Deus vai mesmo nos permitindo viver na nossa vida espiritual. Então Deus salva no ordinário pais e mães que sustentam a fé no lar, não é? É assim que Deus vai salvar as famílias. O pai e a mãe que sustentam a fé no lar, ensinam seus filhos a rezar, ensinam as virtudes, ensinam eles a serem cidadãos honestos, pessoas de bem. É dessa maneira que a salvação vai acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também, nós vamos precisar de pastores e líderes que governam com justiça. E aqui, Jair e Tola são esse modelo para nós. Então, a aplicação disso na nossa vida, qual é a mensagem que nós podemos colher de toda essa realidade? Os tempos de paz e estabilidade são de profunda formação e busca de fidelidade ao Senhor. O nosso Deus salva pelo ordinário aquilo que no dia a dia vivemos na presença dele. A nossa vida espiritual, o nosso testemunho de fé, a educação familiar em vista da fé e das virtudes e a busca incessante pela justiça. O Senhor Deus nos chama a um tempo de crescimento humano e espiritual. Eu poderia ter colocado aqui o inverso, espiritual e humano. Quanto mais nós vamos crescendo na nossa experiência espiritual, quanto mais nós vamos avançando, mais humanos nós nos tornamos. Vamos entender que Jesus se fez homem e Ele dignificou a nossa natureza humana e Ele nos chama a viver uma vida espiritual que interfere na nossa vida humana, nos nossos relacionamentos, na nossa vida social, na nossa vida familiar. É assim que nós devemos aproveitar os tempos de paz, de estabilidade e nos santificar no ordinário do dia a dia. Quando vierem os momentos extraordinários, nós devemos vivê-los com intensidade, mas é o dia a dia que vai fundamentando a nossa fé e nos fortalecendo na nossa caminhada de santidade. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos a Ti por nos mostrar coisas tão preciosas em poucos versículos, a partir da revelação do nome desses juízes, a partir desse chamado que o Senhor nos faz a viver no escondimento, na dependência total do Senhor. O Senhor nos chama a depender-nos totalmente de Ti, de nos deixarmos conduzir, formar, ser fortalecidos na fé. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, para que vivendo dessa maneira, nós experimentemos, ó Deus, o agir do Senhor no cotidiano e a santificação no ordinário. Que eu aproveite do meu trabalho para que eu encontre elementos nele de santificação. Nos meus relacionamentos, que eles sejam edificantes e que eu também edifique aqueles que comigo convivem. Senhor, conceda-me a graça de avançar na minha vida espiritual, principalmente na estabilidade, na fidelidade, na ordem, para que nenhum caos venha na minha vida e, pelo contrário, junto com os meus irmãos, eu peço ao Senhor essa graça da paz e da estabilidade que o Senhor, na sua presença constante, concede a cada um de nós na nossa vida. Amém. Quero, nesse momento, dizer a você, é exatamente isso que nós devemos buscar, a paz, a estabilidade e principalmente confiar na presença do Deus que está conosco todos os dias. Foi assim que Ele prometeu, até o fim dos tempos. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.